Glória a Deus. Cumprimentar a todos, amados irmãos, irmãs, amigos, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com a nossa live EBD, com bênção de Deus para a sua vida, O ensinamento da poderosa palavra de Deus. Temos aí a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD. Estamos na lição de número 6. Lição número 6 desse terceiro trimestre do ano 2021. Nossa revista aí tem um tema muito bom, Um tema muito sugestivo para as nossas vidas, que é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Nós já temos aí estudado 5 lições que nos trouxeram um aprendizado, uns ensinamentos muito bons e edificantes para as nossas vidas. Estamos dando sim continuidade hoje à nossa revista com a lição de número 6. Nossa lição número 6 tem como tema o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Você que está entrando neste momento, você que está nos acompanhando agora, vá compartilhando aí com seus amigos, com seus irmãos, com seus familiares, com seus colegas aí do Facebook. Vamos aí alcançar o maior número de pessoas possíveis para que possamos juntos aprendermos mais da palavra de Deus. O nosso textuário, meus amados, nos diz o seguinte: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo Reis, capítulo número 2, versículo número 9. É o nosso textuário da nossa lição de hoje. A verdade prática nos diz o seguinte: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Muito sugestivo, um conselho maravilhoso da parte de Deus para as nossas vidas, que possamos realmente ser inspirados a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus, Que desfrutam de intimidade com Deus. Diz um ditado, eu ouvi esse ditado há muito tempo na igreja, que diz que nós devemos procurar árvores que tenham sombra. Árvores que tenham sombra. Por quê? O que é que isso quer dizer? Pessoas que possam nos ensinar, pessoas que possam nos orientar os caminhos de Deus com sabedoria, com discernimento e nos dando o exemplo, que é o mais importante para que nós possamos imitá-los e seguir os seus ensinamentos. Às vezes as pessoas procuram orientações em pessoas que não têm a mínima condição de orientar nem aconselhar ninguém. Pessoas que não têm comunhão com Deus, pessoas que não têm testemunho de cristão, pessoas que não buscam conhecer a palavra de Deus para extrair da palavra de Deus um conselho bom, um conselho edificante, um conselho que realmente mostre para a pessoa, para mim, para você, a vontade de Deus para as nossas vidas. E é muito importante que nós venhamos a buscar conselho, a termos comunhão com pessoas que realmente tenham compromisso com Deus e desfrutem de uma intimidade com Deus, para que assim possam nos ensinar e a gente possa receber sábios conselhos. Você que está nos seguindo neste momento, nos acompanhando, você pode nos mandar de onde você fala, de onde você está nos acompanhando, e tem o maior prazer em mandar um alô, uma saudação bem calorosa, a paz do Senhor bem calorosa para você, tá bom? Aqui nós temos já conosco a nossa amada irmã Rosirene Bernardo. A paz do Senhor, minha irmã, glória a Deus. Irmã Rosirene é uma varoa preciosa, valiosa aqui no trabalho do Senhor, na nossa congregação de Lagoa Redonda 3.
Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. Bom, vamos passar para a nossa introdução. Lição número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Vamos passar para a leitura bíblica em classe, perdão. A leitura bíblica em classe, irmãos, desde as lições, elas têm sido uma leitura bem extensa, né? Bem extensa. E nós iremos ler em sua totalidade. Vou repetir o que eu falei nas anteriores. É extensa, mas nós vamos aproveitar e ler em sua totalidade. Por quê? Porque pode ser que alguém não tenha ainda feito a leitura bíblica hoje, né? A leitura devocional, uma leitura diária que é feita. E sendo assim, a gente faz uma leitura que vai aí lhe ajudar, lhe alimentar a sua alma com essa leitura, né? Vamos lá. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 ao versículo número 15. Se você não tem revista, quiser nos acompanhar aí através da Bíblia, você pode abrir em 2 Reis, não é Segunda a Reis, não é uma carta, é um livro, tá ok? Não é uma carta. Quando se fala carta, diz a carta a epístola, né? Epístola ou carta aos Hebreus, aos Efésios, aos Colossenses. Aí sim nós usamos a segunda, né? Segunda, no caso, a segunda epístola de João, e assim sucessivamente. Mas aqui em Reis não é Segunda a Reis, porque não é uma carta, é um livro, tá bom? Vamos lá. Versículo 1 diz o seguinte: E sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, se prostraram diante dele em terra. Esta é a nossa leitura bíblica em classe, a qual terá como fundamento do nosso estudo nesta noite sobre este importante tema, que é o profeta Elias e o profeta Eliseu, seu sucessor. Vamos orar neste momento. Convido você para nós fazermos uma oração. Glória a Deus, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai,
Senhor da glória, Deus bendito, Deus eterno, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, quero neste momento, ó Pai, me colocar diante de Ti como um canal, como um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos usar. Que o Teu Santo Espírito possa nos impulsionar, nos impelir, nos direcionar, a trazermos, meu Senhor, o ensinamento, ó Pai, que venha trazer edificação para todos os meus amados irmãos e irmãs que estão nos acompanhando neste momento. E aqueles também que hão de ver depois, Pai, este vídeo, meu Senhor. Pai, que assim, meu Senhor, possa vir a tua unção, o teu poder sobre as nossas vidas, nos conduzindo para fazer tua vontade, assim abençoando a todos nós, Pai, que haja edificação e fortalecimento espiritual para as nossas vidas, para que possamos te servir com alegria, com prazer, com primazia e sermos livres, meu Senhor, dos enganos, dos engodos do inimigo das nossas almas. Assim te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Luciana Souza, boa noite, minha irmã. A paz do Senhor. Também temos aqui a Joana Marques. Joana Marques é minha irmã abençoada. A paz do Senhor, minha irmãzinha. Deus continua abençoando a sua vida, abençoa a vida de sua família. Todos, né, em nome de Jesus. Joana Marques é de Itapajé. Glória a Deus, está conosco aqui também, nos acompanhando neste momento tão maravilhoso, tão precioso do ensino da palavra de Deus. É um momento, é uma oportunidade ímpar, né? E nós temos, dada por Deus, a oportunidade de aprendermos mais da palavra de Deus, de buscarmos mais conhecimento, de aprimorarmos o nosso grau de conhecimento com relação à palavra de Deus, nos estudos que nós acompanhamos, tanto nas lives, né, que são muitos estudos que temos. Nós temos várias escolas bíblicas sendo passadas neste momento, e outras que foram passadas na semana. Teremos a escola bíblica amanhã na igreja, presencialmente, e temos doutrina, temos várias formas de nós, igreja, crescermos no conhecimento da palavra de Deus. E é importante que tenhamos este discernimento, tenhamos esta visão de buscarmos, de nos esforçarmos, porque nós sabemos que existem as lutas do dia a dia, existem as adversidades que acontecem na nossa vida, porém nós devemos sempre lutar, pelejar, para que tenhamos disposição para irmos para a casa do Senhor, para aprendermos da palavra de Deus e buscarmos fazer, como diz a palavra de Deus, remir o tempo. Né? Remir o tempo aqui é procurar se organizar, procurar ter uma organização para que possamos tanto ter o nosso trabalho, as nossas responsabilidades no sentido social, familiar, empregatício, organizado, para que tenhamos aquele tempo disponível para estarmos na casa de Deus, para estarmos conhecendo, estudando e aprendendo da palavra de Deus. Isso é muito importante, é o que eu oro, o que eu peço que aconteça na vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão nos acompanhando neste momento. Glória a Deus. Vamos lá, meus amados, vamos aqui para a nossa introdução. A nossa introdução nos diz o seguinte: glória a Deus. O ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse o seu sucessor. O escolhido foi Eliseu, capítulo 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. Segundo Reis, capítulo 2, versículo número 9. E assim foi, aconteceu. O fim do ministério de Elias e o início do de Eliseu são os assuntos desta lição, que nós iremos estudar a partir deste momento. E nós aqui na introdução nós temos alguns ensinamentos que nos são passados, né, aqui na introdução. O primeiro ensinamento que é passado é com relação ao ministério de Elias. Estava terminando quando Deus ordenou que ungisse o seu sucessor. Para nós professores, vamos aqui para nós professores, eu ouvi do meu primeiro professor de escola bíblica dominical que um bom professor, ele sempre prepara o seu sucessor. Ele sempre vai trabalhar para preparar alguém que possa sucedê-lo
ou mesmo substituí-lo quando ele não estiver presente ou não puder participar da aula. Um autêntico professor, um professor que tem visão do reino de Deus, que ele se preocupa com o ensino da palavra de Deus, que ele tem compromisso com a palavra de Deus, ele sempre vai querer preparar um sucessor para ele, alguém que possa substituí-lo quando, no momento em que ele não puder, ou ele for para outra congregação, ou ele não puder dar uma determinada aula, ele tem alguém que possa substituí-lo ou que possa sucedê-lo. Eu aprendi isso e eu coloquei em prática desde a minha primeira congregação, que eu comecei a trabalhar no ensino da palavra de Deus, na congregação no campo de Itaitinga, na congregação de Camará, que é no município de Aquiraz, mas pertence ao campo de Itaitinga. E lá eu lecionei e fui presidente de superintendente de escola bíblica dominical durante uns 9, 10 anos. E lá eu procurei, durante esse período, preparar sucessores, né? Preparar pessoas que pudessem assumir o meu lugar na minha ausência ou na minha sucessão, que foi o que aconteceu. Eu saí do campo de Itaitinga, agora estou no campo de Messejana, e quando eu saí eu deixei pessoas lá que me substituíram. Pessoas que assumiram o trabalho e que até hoje estão trabalhando, né, na obra de Deus ali no Ministério do Ensino, porque eu me preocupei com isso. Eu aprendi com o meu primeiro professor e coloquei em prática o que ele me havia ensinado e fiz com que isso se tornasse uma realidade no meu ministério e na vida das pessoas que hoje estão assumindo aquele trabalho ali. Eu fico muito feliz, muito alegre, né? Também nós temos ali o irmão Océlio está conosco, o irmão Océlio Xavier, é um dos nossos amados irmãos, glória a Deus, que congregamos ali durante 11 anos, e ele esteve sempre conosco, sempre participamos ali da escola bíblica dominical. Ele pode testemunhar aí, né, do trabalho que foi feito aí com relação a esse ensino da sucessão, da preparação de professores para substituir ou para suceder o professor. No meu caso aqui, eu tive que mudei, né, de município, e eu deixei pessoas ali que puderam assumir o trabalho, deu continuidade. Isso é muito importante. Nosso primeiro ensino nós temos aqui. E também nós vamos ver aqui a questão do Eliseu e Elias eram pessoas próximas, né? Eram pessoas próximas e leais, eram pessoas próximas e leais um ao outro. A gente vai ver aqui no decorrer da lição, tratar sobre os demais assuntos que estão inclusos aqui na introdução, que já nos traz, na introdução nos traz alguns ensinos, que se nós colocarmos em prática já será de grande valia e de grande proveito para a nossa vida espiritual, para o nosso ministério também. Vamos lá. Primeiro ponto. Marcelo, pai do seu irmão, meu modão, EBD está uma bênção online. Amém, meu querido. Amém. Continua orando por nós aí. É bênção mesmo. Escola bíblica é uma bênção, né? Primeiro ponto. Vai nos falar o seguinte. A despedida de Elias. A despedida de Elias. Primeiro subponto. O ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Aserá. 1 Reis, capítulo 18, versículo 40. Eu sempre gosto de falar os versículos, porque você que está me ouvindo nesse momento pode não ter a revista. E você pode anotar no seu caderninho, né? Pegar caneta e caderno aí, e você pode anotar essas referências para depois você ler. É muito importante isso. Por isso que eu sempre leio. Eu sempre repasso a questão dos versículos. Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidade. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 ao versículo 6. No entanto, mesmo diante de tantas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. O primeiro subponto, vai falar do ministério de Elias, termina.
O primeiro ponto é a despedida de Elias. Elias foi um grande homem de Deus. Nós tratamos isso já nas lições anteriores, que nos antecederam agora. Os feitos que foram realizados por este grande homem de Deus, que Deus realizou através de sua vida. Nós temos aqui 3, né, que estão relatados aqui. Mas foram muitos mais que foram realizados, que foram feitos, extraordinários, que este homem realizou, que Deus realizou através deste homem no seu ministério. E nós vemos, meus amados irmãos, aqui, alguns ensinamentos para nós com relação à nossa vida espiritual, com relação ao nosso ministério. Todos temos uma missão a cumprir na terra. Todos nós. Eu, você, fomos chamados por Deus e temos uma missão a cumprir. Homens, mulheres, todos. Não fica um sem que Deus tenha uma missão e um propósito. Todos nós temos uma chamada. Temos uma chamada. E essa chamada, esta missão, ela tem que ser feita por mim e por você. Ela tem um início, vai se iniciar com a nossa chamada, com a nossa vocação por Deus, e um dia ela vai terminar. Um dia ela vai terminar. Jesus, ele iniciou o ministério e ele terminou o ministério terreno de aproximadamente 3 anos e 6 meses. O Filho de Deus, ele teve um ministério que se iniciou e que terminou no sentido terreno, porque Jesus, ele é Deus. Ele morreu, mas ele ressuscitou e vive para todo sempre. Nós também, todos nós, também temos um início do ministério e também teremos um término desse ministério aqui na terra. Não foi diferente com Pedro, com João, com Paulo e tantos homens e mulheres de Deus que iniciaram, que passaram aqui na terra, que tiveram início de ministério e também tiveram um término. Né? Não vai ser diferente com todos nós. O importante é nós entendermos que nós temos uma missão, temos uma chamada dada por Deus e que devemos fazer esta missão, essa chamada com zelo, com prudência, com ousadia, com amor e com dedicação. Isso é o que nós temos que entender. Não é pensar, o meu ministério teve um início e vai ter um fim, porque eu vou partir dessa, vou para a glória. Amém, né? Todos nós iremos. O apóstolo Paulo vai nos ensinar, lá na segunda epístola, que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, ele vai dizer, ele vai nos ensinar com relação a esse ministério, a esse início e o fim desse ministério. Paulo iniciou seu ministério. Teve um ministério abençoado, um ministério próspero, um ministério que foi produtivo, excelente, né? Aprovado por Deus, um grande homem de Deus, teve um fim. Quando chega em 2 Timóteo, né, quando ele escreve a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Glória a Deus. Paulo, ele foi um grande homem de Deus. E ele teve, assim como Elias teve o início do ministério e teve o fim. E Paulo também teve o início, teve o fim do ministério. Assim todos nós teremos. Nós iniciamos o ministério na chamada de Deus e um dia nós concluiremos esse ministério. Louvado seja Deus. E devemos cumprir esse ministério, cumprir o nosso ministério com zelo, amor e dedicação. Isso é que é importante. É nós termos a convicção, a certeza de que o que nós estamos fazendo para Deus, o nosso ministério, está sendo feito com zelo, com amor
e com dedicação. E que assim como o apóstolo Paulo, quando nós findarmos a nossa carreira, nós teremos a convicção e a certeza de que nos aguarda no céu, na glória, uma coroa. Aleluia, a nossa recompensa está na glória. Louvado seja Deus. Segundo ponto, um profeta com grandeza de alma. Um profeta com grandeza de alma. Olha como é maravilhoso. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, Mateus capítulo 7, versículo 3. Capítulo 17, perdão, e o versículo 3. Mateus capítulo 17, versículo 3. Ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Elias é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Foi ele, que teve aquela oportunidade, aquele privilégio de aparecer para Jesus no Monte da Transfiguração, juntamente com Moisés. Ele esteve ali, era Elias e Moisés que apareceram no Monte da Transfiguração. Era um grande homem de Deus, um profeta de Deus, um servo de Deus. Estamos na lição anterior com relação às características de Elias. E foram destacadas todas as suas virtudes, todas as suas qualidades, tanto da questão do seu serviço a Deus, do seu posicionamento para fazer a obra do Senhor. E nós vamos ver que ele não proferiu profecias de períodos longos, Por exemplo, nós temos Isaías, que nasceu 753 anos, ou profetizou, perdão, 753 anos antes de Jesus nascer, considerado o profeta messiânico. Quer dizer, que é uma profecia longa, para um período longo. Elias ele não teve profecias assim de longo tempo. Por exemplo, falar sobre o Messias, profetizar sobre o Messias. Não, você não vê. Então não encontramos nenhuma profecia de Elias para longo tempo. Porém, o irmão me fala aqui que e ele também não escreveu nenhum livro. Não se tem conhecimento, nenhum livro de Elias, Por isso que nós chamamos profetas literários, são profetas que escreveram livros. Não é o caso de Elias. Elias, Eliseu não são profetas literários, porque não escreveram livros. Mas o que nos chama a atenção é que o escritor diz assim, que isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Uma pessoa íntegra, uma pessoa que era um santo homem de Deus. E isso caracteriza o seu ministério, a grandeza da sua alma. Quando se fala nessa grandeza de alma do profeta Elias, nós vamos ver que na lição passada nós falamos sobre Elias como sendo uma pessoa, um homem que tinha uma grande intimidade com Deus. Ele tinha uma proximidade com Deus, ele tinha um conhecimento, uma comunhão com Deus invejável, que poucas pessoas têm. Ele tinha zelo pela obra de Deus. Ele era zeloso pela obra de Deus. Nós falamos na lição passada e vou repetir novamente. No momento que Deus fala com ele, lá na caverna, ele vai dizer, Senhor, eu tenho sido zeloso a primeira vez. Na segunda vez que Deus fala com ele, diz assim, Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso. Era um homem zeloso, era um homem que tinha zelo, que tinha cuidado, que tinha um apego, um cuidado com as coisas de Deus. Ele não fazia a obra de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira.
Também, ele era um homem fiel. Era um homem que ele era fiel ao seu Deus. Enquanto muitos estavam se curvando diante dos ídolos de Baal, de Aserá e de outros ídolos ali em Israel, ele permaneceu firme e fiel. Ele não se curvou, ele não se prostrou diante desses ídolos. Por quê? Porque ele era fiel ao seu Deus. Também, ele era um homem corajoso, um homem ousado, destemido. Ele enfrentou, ele confrontou reis. Está escrito aqui na leitura, fizemos. Ele repreendeu reis. Era um homem de coragem, era um homem destemido, era um homem ousado. Glória a Deus. Era um homem que era firme. Ele tinha assertividade em suas condutas, em seu modo de agir. Ele tinha segurança naquilo que ele falava, nos seus atos, em tudo que ele fazia, ele tinha segurança. Meu irmão, quando você observa a questão do confronto com os profetas de Baal, você vê essa firmeza, essa segurança na vida deste homem. Veja que ele diz, olha rei, ele mandou Acabe, ele nem foi ele que foi chamar os profetas de Baal, não. Ele disse a Acabe, ó, tu reúne os profetas de Baal e os profetas de Aserá, 850. Reúne eles aí, vamos conversar aqui, vamos ter um diálogo aqui. Tem qualquer um que faz isso não, meu irmão. Será que você que está me ouvindo neste momento, você que está nos acompanhando, você teria essa ousadia de desafiar 850 profetas que estavam comendo a mesa da rainha, a mesa do rei? Eram pessoas influentes, eram pessoas poderosas que tinham apoio do rei e da rainha. Este homem, ele tanto tinha intimidade com Deus, tinha comunhão com Deus, como ele era fiel a Deus, como ele era seguro, ele era firme. Ele tinha uma firmeza. Aleluia. E é isso que nós precisamos ter na nossa caminhada espiritual, nas nossas decisões de servir a Deus, de fazer a obra de Deus. É segurança, é firmeza. É dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, se colocar à disposição e ir fazer a obra de Deus. Não duvidarmos, não deixarmos que a dúvida, a incerteza, ela entre em nossos corações para minar a fé que uma vez foi dada aos santos, que está na minha vida, está na tua vida, mas segurança, firmeza, ousadia, fidelidade a Deus, para que Deus possa nos usar para cumprir com a missão, com o propósito, com o objetivo que Ele tem para cada um de nós. Glória a Deus. Terceiro subponto. Gilgal, um lugar de boas recordações. Eu achei interessante isso aqui. Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal, presta atenção, foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizada por Josué. Josué, capítulo 4, versículo 19, versículo 20. Ali também os israelitas foram circuncidados. Toda a nação foi circuncidada ali. Josué, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 9. Ali também celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Glória a Deus. O povo celebrou a primeira Páscoa no Egito. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito. Passaram 40 anos no deserto e celebraram a Páscoa 40 anos no deserto. Mas quando eles chegaram em Gilgal, na terra de Canaã, eles ali celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Portanto, aquele lugar, Gilgal, era um lugar de recordações boas para o povo de Israel. Era um lugar que trazia boas recordações. Recordações estas, né, que falavam, que mostravam a trajetória, a conquista e as vitórias do povo de Deus. E eu também observei aqui, meu querido, minha querida, você que está me acompanhando nesse momento, interessante essa questão, recordações boas.
Tem coisas que nós recordamos que nos traz alegria, que nos traz gozo, que nos traz felicidade. Não é verdade? Por exemplo, eu vou lhe dar uma ideia. No dia 9 de setembro de 1996, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Data esta tão maravilhosa que eu não esqueço nunca. Está gravada no meu coração. Me traz uma recordação maravilhosa esta data, porque foi a data em que eu encontrei, ou fui encontrado por Jesus, porque Jesus mandou pregar o Evangelho. E eu ouvi o Evangelho, e nesse dia eu entreguei minha vida para Jesus. Outra data importante, também que a gente lembra, 1º de fevereiro de 1997, foi o dia em que eu desci as águas batismais, em que eu fui batizado nas águas. Glória a Deus. Lindo, né? Lindo, maravilhoso nós lembrarmos dessas datas. A data que nós aceitamos Jesus como Salvador, a data em que descemos as águas batismais, são algumas das recordações que nos traz alegria, que nos trazem gozo. Assim como o povo de Israel, aquele lugar Gilgal, ele trazia recordações boas. E nós devemos celebrar essas datas boas, essas recordações boas. Eu tenho agora a minha última recordação, que me traz muita alegria, também ao meu coração, é o dia 6 de julho de 2021. Foi o dia em que Jesus me batizou com seu Espírito Santo. Quase 25 anos depois que eu aceitei Jesus como meu Salvador, Jesus me batizou, Jesus me revestiu com seu Espírito. No dia 6 de julho de 2021, há exato um mês e um dia hoje. Glória a Deus. Que o Senhor me deu essa alegria, aleluia, de sentir este poder, de sentir esta alegria, de sentir este gozo que é indescritível, eu não consigo descrever. A alegria, o momento glorioso que o Senhor me selou com seu Santo Espírito. Glória seja dada ao nome de Jesus. E o que eu quero dizer para você através disso aqui, principalmente esse último agora, é que não importa o tempo que você aceitou Jesus. Talvez você que está me acompanhando nesse momento, ou você que irá assistir depois, talvez você esteja com 10, 15, 20 anos que aceitou Jesus e não foi batizado com o Espírito Santo. Mas eu quero te dizer, não desista. Continue crendo, continue acreditando, continue buscando. Porque Jesus, ele vai te batizar, ele vai te revestir com o poder do alto. Porque eu acreditei, eu continuei acreditando, eu continuei buscando, eu continuei crendo que Jesus batiza com o Espírito Santo. Sabe por que eu continuei crendo? Sabe por que eu continuei acreditando? Porque está escrito na palavra. Está escrito aqui, ó, está escrito nesta palavra. Enquanto muitos ainda, até alguns, né, dizem, muitos não, alguns, dizem que o batismo com o Espírito Santo ficou no passado, no dia de Pentecostes, não é para o dia de hoje. Não, é válido para a igreja de todos os tempos, na igreja primitiva, na igreja de 1000 anos atrás, na igreja hoje e na igreja até Jesus voltar. Ele ainda está batizando com o Espírito Santo. Nós não somos cessacionistas, nós ainda cremos. A Igreja Assembleia de Deus, ela crê que Jesus batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo, salva, cura e em breve voltará. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a esperança de todo crente da Igreja Assembleia de Deus e outras igrejas, né? Outros ministérios também têm esse mesmo pensamento, têm essa mesma percepção, conhecimento da palavra de Deus. Continue crendo, continue acreditando, porque Jesus vai batizar com o Espírito Santo se você perseverar e continuar crendo e acreditando. Ó, pronto, o primeiro ponto foi embora. Vamos para o segundo ponto. O pedido ousado de Eliseu. A fidelidade de Eliseu é o primeiro subponto. Antes de Deus levar Elias num redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Uma coisa bem interessante, passar logo para os irmãos,
Às vezes nós temos, eu até errei também nisso, a gente vê, às vezes, pessoas também passando essa informação de forma equivocada, né? De forma equivocada. Por quê? Diz assim, Elias foi arrebatado num carro e cavalos de fogo para o céu. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ler com cuidado, nós vamos ver que Elias foi arrebatado num redemoinho. O cavalo, a carruagem com o cavalo de fogo apenas separou Elias de Eliseu. Mas ele foi elevado aos céus num redemoinho. Está escrito na nossa lição, na nossa leitura bíblica em classe, aqui no primeiro versículo do capítulo 2, que diz assim: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Olha aqui o versículo também, ó. O versículo de número 12, ó. Versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Versículo 11. É o versículo 1 e o versículo 11 do capítulo 2. Nós vamos ver aqui que Elias foi arrebatado em um redemoinho. O carro com cavalos de fogo apenas separou Elias de Eliseu. E eu já falei sobre isso também. Já falei sobre isso também. Equivocadamente, né? Equivocadamente. A gente pode errar. Agora a gente não pode persistir no erro, né? Pode persistir no erro. Mas interessante, isso aqui é bem interessante a gente entender que é apenas essa correção, né? Essa correção para nós com relação a esse arrebatamento de Eliseu. Eliseu não foi arrebatado num carro com um cavalo de fogo, foi arrebatado num redemoinho. Vamos lá. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei durante a viagem. Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele recusou. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Outra lição para nós aqui, mais uma, né? Lição para nós aqui, nesse primeiro subponto do segundo ponto. Olha como é interessante aqui, ó. Elias caminha para Eliseu. E em vários momentos, 3, 4 momentos, Elias vai dizer: olha, fica-te aqui, porque eu vou para Betel, porque eu vou para Gilgal, porque eu vou para o Jordão. E sempre Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Ele estava focado. Ele estava focado. Olha o que diz aqui a parte final aqui, ó. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Anote essa referência aqui. Efésios capítulo 4 e o versículo 1. Vai falar, Efésios capítulo 4 e versículo 1, vai falar a questão da nossa vocação. Olha como é interessante isso aqui, ó. Efésios capítulo 4 e o versículo 1 diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Vocação é chamada. Vocação é chamada. Eliseu, ele tinha uma chamada de Deus. Ele foi escolhido pelo próprio Deus. Quando Deus chamou Elias e tirou Elias da cova, da caverna, ele disse assim: olha, agora tu vai fazer o seguinte: tu vai ungir Jeú, rei de Israel, tu vai ungir, eu não me lembro agora se era Hadad, rei da Síria, e Eliseu como teu sucessor. Quer dizer que Eliseu foi escolhido pelo próprio Deus. Era uma chamada do próprio Deus. Elias apenas cumpriu aquilo que Deus havia determinado, passado para ele a sua escolha.
E Eliseu, ele tinha convicção dessa chamada, dessa vocação. E para ele era uma honra. Olha aí, meu irmão, que coisa linda. Que coisa linda, glória a Deus. Todos nós temos uma missão, como eu falei anteriormente. Temos uma chamada, temos uma vocação. E nós temos que entender e compreender que a nossa chamada, a nossa vocação, foi feita pelo próprio Deus. Foi Deus quem te chamou, meu irmão. Foi Deus quem te chamou, minha irmã. Foi Deus quem te colocou nesse ministério. Foi Deus quem te separou para te colocar nesta obra, neste trabalho que você está fazendo. Foi Deus. Eu acredito que você tem essa convicção, não tem? Amém? Você tem essa convicção, você tem essa certeza da chamada, da vocação de Deus na sua vida? Amém? Eu tenho. Eu tenho essa convicção, tenho essa convicção dentro de mim, da chamada, da vocação do meu Deus na minha vida, para servi-lo, para fazer a sua obra, para cumprir com o ministério que ele me propôs. Aleluia. Até o final da minha vida, até o meu último dia. Aleluia. Eu quero estar servindo ao meu Deus. Eu quero a cada dia ter prazer, ter alegria de fazer este trabalho, de fazer esta obra. É uma honra, meu irmão, é uma honra. É uma honra, glória a Deus, poder fazer a obra de Deus. Vocação, chamada diretamente de Deus. Eu às vezes me entristeço com pessoas que por qualquer coisinha quer entregar o cargo. Por qualquer coisinha quer desistir de estar à frente do trabalho. Por qualquer coisinha quer entregar, quer sair. O que é isso, meu irmão? O que é isso, minha irmã? Está faltando convicção. Está faltando discernimento. Está faltando firmeza, segurança. Foi Deus quem te chamou. Foi Deus quem te vocacionou. Foi Deus quem te separou, meu irmão, para fazer parte desse ministério. Foi Deus quem te colocou na frente desse trabalho de oração. Foi Deus quem te colocou na frente desse departamento. Foi Deus quem te separou para você servir a Deus neste ministério. Portanto, sirva com honra, sirva com alegria, com prazer, com dedicação, com zelo, com fidelidade, com firmeza, porque foi Deus que te chamou. Glória a Deus. A nossa fidelidade nos leva a manter sempre o nosso foco. Olha como é incrível aqui. Nós falamos na fidelidade de Elias e Eliseu. Eram homens fiéis. E quando a pessoa é fiel, quando existe essa fidelidade ao seu Deus, ela procura sempre manter o seu foco. Não perde o foco de jeito nenhum. Está sempre olhando para o objetivo, para o propósito ao qual ele foi chamado, ao qual ela foi chamada, a qual ele foi vocacionado, ela foi vocacionada. Não perde, ele olha. Elias disse para Eliseu: olha, fica-te aqui, porque eu vou a Betel. Não. Fica-te aqui, porque eu vou para o Jordão. Fica-te aqui, não, fico não. Vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não vou te deixar. Foco no objetivo. Ele sabia, ele tinha o entendimento que Deus havia de fazer com que ele fosse o sucessor de Elias. Ele tinha essa certeza, essa convicção. E ele procurava ser fiel tanto ao seu Deus como ao seu mestre Elias. E a fidelidade de Eliseu o levou, o conduziu, o possibilitou a não perder o foco, a estar sempre olhando para o objetivo. E qual é o meu objetivo? Qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo da igreja, meu querido e minha querida?
Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso foco principal? É chegar na glória. É um dia adentrarmos as mansões celestiais. É um dia estarmos com o nosso Deus, para morarmos com Ele eternamente. Estamos aqui na terra. Passamos por um período do nosso ministério, que um dia vai findar, um dia vai acabar. Mas nós também estamos aguardando, a qualquer momento, a trombeta de Deus soar. Aleluia! Oh glória, a igreja subir ao encontro de Jesus nos ares. E eu quero ser um desses, aleluia, que irá ouvir o soar da última trombeta. E irá subir juntamente com a igreja de Jesus ao encontro do Senhor Jesus nos ares, para estarmos eternamente com o nosso Deus. Portanto, meu querido e minha querida, não perca o foco. Olhe para o foco, olhe para o objetivo, não olhe para um lado, não olhe para o outro, não olhe para trás, não olhe para as críticas, não olhe para as perseguições, não olhe para o disse-me-disse, não. Não olhe para as que estão atirando, que estão fazendo coisas, estão magoando você, que estão tentando denegrir a sua imagem. Não olhe para isso. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Não perca o foco. Olhe para o propósito que Deus te chamou. Não entregue o seu cargo, aquilo que Deus te entregou, por qualquer coisa, por qualquer besteira, por qualquer conflito, por nada. Não entregue por nada. Se Deus lhe colocou nessa posição, lhe deu essa posição, esse status dentro da igreja, não arrede o pé. Não desista. Mas continue firme, olhando para Jesus, olhando para o alvo, que é o céu de glória. Não perca o foco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Hilton Gomes, meu querido, amado irmão Hilton Gomes, glória a Deus, homem de Deus, ali da cidade de Tapajé. Tive o prazer, já falei uma vez aqui, eu tive o prazer de ver ali em Tapajé, de acompanhar alguns cultos, principalmente na localidade do Barateiro, não sei se o irmão lembra, em que o irmão estava louvando a Deus ali, num culto, numa casa simples, que tinha ali naquela rua que vai para a Maritacaca, para Maritacaca. O irmão estava louvando a Deus com o hino de número 491, irmão Hilton Gomes. O sangue de Jesus tem poder. Eu nunca me esqueci dessa cena em que o irmão estava louvando a Deus. Eu senti tanta presença naquele dia. Nosso irmão louvando a Deus. Eu era novo convertido, mas Deus me alegrou muito naquele dia, naquele culto tão abençoado, em que o nosso amado irmão estava ali louvando a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue lhe dando discernimento, entendimento. Que você nunca perca o foco, meu querido. Que você nunca perca o propósito, o objetivo. Que nada neste mundo, que nada nesta vida possa tirar do seu coração o desejo, a alegria de um dia se encontrar com Jesus. O nosso foco é os céus. O nosso foco, o nosso objetivo é a cidade celestial. Nosso irmão está aguardando o soar da última trombeta. E todos aqueles que são fiéis, que almejam no coração, que desejam estar com Jesus, eles almejam, eles têm esse desejo de ouvir o soar da última trombeta. Aleluia. E um dia, adentrarmos os portões da eternidade. Adentrarmos os portões da eternidade. De abraçarmos o nosso amado Jesus, de abraçarmos o nosso Deus, de sentirmos Deus enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. É promessa dele, é promessa do próprio Deus de enxugar das lágrimas dos nossos olhos todas as lágrimas, todas as lágrimas. Não sei o que você está passando, não sei o que você está vivenciando, não sei o que está acontecendo na tua vida que possa estar te trazendo tristeza,
que possa estar trazendo angústia, que possa estar fazendo com que você neste momento possa estar chorando, possa estar contristado, contristada, que tem derramado muitas lágrimas, que tem sofrido. Mas saiba de uma coisa, naquele dia, o próprio Deus não vai mandar o anjo, né? Deus não vai mandar o anjo, Deus não vai mandar um serafim, Deus não vai mandar um querubim, Deus não vai mandar um anjo. É o próprio Deus que vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia. É só nós não perdermos o foco. É só nós não perdermos o objetivo, o propósito. E fazermos como o apóstolo Paulo, como já li no versículo 7 e 8 da segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, olha aí, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos, Luciana Souza, Wilton Gomes, o Acélio Xavier, Joana Marques, e a todos vocês que estão me acompanhando neste momento, e você que vai ouvir depois, que vai acompanhar depois. Aleluia! A todos. Não é pouca gente, não é muita gente. Iremos adentrar os céus, iremos receber do Senhor a coroa da justiça. Aleluia, glória a Deus. Fidelidade, sejamos fiéis ao nosso Deus. Sejamos fiéis ao nosso Deus. Não troque Deus por nada. Não troque Deus por nada. Não perca o seu foco por nada. Seja o que for, não importa, seja o que for, mas não perca, não troque o seu foco, o seu objetivo, o seu propósito por nada. Segundo ponto, a porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão de sua lealdade e companheirismo, olha como isso é lindo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. O que realmente Eliseu estava pedindo? É uma pergunta. O que ele estava pedindo? O que Eliseu realmente estava pedindo? Quando ele diz assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. O que ele estava pedindo? Essa porção dobrada. Vamos lá. Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele estava querendo que fosse confirmado, porque já tinha sido dito pelo próprio Deus que Elias ungisse Eliseu como seu sucessor. Ele queria apenas uma confirmação. Porção dobrada era dada ao filho primogênito. Era uma herança dobrada. Todo filho primogênito, na lei de Israel, tinha direito a uma porção dobrada. E Eliseu estava pedindo exatamente isso. Ele queria essa herança de Elias, essa porção dobrada que viesse a confirmar ele como sucessor do profeta Elias. Eita Jesus, que coisa gloriosa, né? Que coisa maravilhosa. Querer confirmação de Deus. Eu tenho promessa de Deus, você tem promessa de Deus? Eu tenho promessa de Deus. Eu acredito que você também tem. Pois vamos buscar a confirmação em Deus. Sabemos que iremos receber. Porque Deus, se Ele promete, Ele cumpre. Deus, Ele não deixa de cumprir com as suas promessas. Ele é fiel. Ele é fiel. E Eliseu apenas estava querendo confirmar: eu quero porção dobrada do teu espírito. Aleluia. Sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Aleluia. Que possamos, né? Buscar cada dia confirmação de Deus. Buscarmos a cada dia nos aproximarmos de Deus. Buscarmos a cada dia, buscarmos mais comunhão com Deus.
para que nós venhamos a ter mais e mais dessa unção, deste poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias, segundo Reis, capítulo 2, versículo 10. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. É o que nós falamos no começo. Eu ouvi esse ditado e vou repetir novamente. Diz assim, olha, você deve procurar árvore que tenha sombra. Devemos procurar pessoas na igreja, no ministério, que nos inspirem a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus. Buscar árvore que tenha sombra, vou repetir mais uma vez, significa buscar pessoa que realmente possa lhe ajudar, que realmente possa lhe dar um conselho sábio, um norte seguro. E para nós termos conselhos sábios, recebemos conselhos sábios, nós precisamos de pessoas que tenham intimidade com Deus, que tenham comunhão com Deus. Pessoas que realmente tenham compromisso com a palavra de Deus, para que possam nos orientar, nos aconselhar de forma sábia e nos fazer tomar decisões certas. Então procure ajuda em árvore que não tem sombra, em pessoas que não têm comunhão com Deus, em pessoas que não se interessam em aprender a palavra de Deus, em pessoas que não buscam essa intimidade com Deus. Busque não. São pessoas vazias, são pessoas sem um bom conselho. Procure pessoas que realmente tenham compromisso com Deus, tenham intimidade com Deus, tenham conhecimento da palavra de Deus e que tenham um bom testemunho. Busque essas pessoas e você será abençoado. Continuando aqui, meus amados irmãos, continuando aqui o capítulo 2º subtópico, né, do terceiro ponto, estamos encerrando. A capa de Elias. Olha o que ele diz. Eu coloquei uma coisa aqui, ó. É o terceiro subponto, né? É o terceiro subponto, perdão. Nós terminamos aqui o terceiro subponto do segundo ponto, que fala na questão. Eu coloquei aqui a observação, ele fala a nossa inspiração, né? A inspiração de Eliseu era Elias. A nossa inspiração é Deus, né? Elias era um exemplo a ser seguido. Nosso maior exemplo, a nossa maior inspiração é Deus, é Jesus. É Jesus. Não tem outro. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E do mesmo apóstolo Paulo diz assim, sede imitadores de Deus como filhos amados. A nossa maior inspiração e o nosso maior exemplo é Jesus. Porém, temos pessoas que podem ter esse exemplo seguido. O seu bom exemplo seguido. O apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer que o apóstolo Paulo diz assim, ó, se vocês seguirem o meu exemplo, vocês estarão seguindo o exemplo de Jesus. Porque ele tinha um verdadeiro exemplo de um cristão autêntico, verdadeiro, de comunhão com Cristo, e ele refletia Jesus na sua vida. Glória a Deus. O terceiro ponto vai nos dizer o seguinte, estamos encerrando, viu? Eliseu toma a capa de Elias, a comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou no redemoinho, segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Ah, glória, é verdade, não, isso aqui, ó. Elias e Eliseu, eles caminhavam junto. Eles caminhavam junto. Eles saíram de Gilgal para Betel, saíram de Betel para Jericó e saíram de Jericó para o Jordão, juntos. Em Amós capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte:
como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Fica complicado, não fica? Andar junto com alguém em que não tem acordo, em que não tem comunhão. Não tem como. Não tem como. Isso denota o companheirismo e a comunhão que havia entre esses dois homens de Deus. E isso também é para a igreja. Olha o Salmo 133. Salmo 133, eu quero ler para os irmãos. No dia seguinte, Salmo 133 diz o seguinte, vamos lá, vamos ler aqui todinho, só são 3 versículos. 3 versículos, a gente lê bem rapidinho, né? Eu peço já os irmãos um pouquinho de paciência, nós já estamos terminando, viu? Estamos terminando. 133 diz o seguinte, diz o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos habitem ou vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, a igreja unida. Ela é uma igreja forte. O que é que diz Provérbio Eclesiastes? Diz assim, que uma corda de 3 dobras ou de 2 dobras não se quebra facilmente. Uma igreja unida, uma igreja companheira, uma igreja que ama, ela é uma igreja forte. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu coloquei aqui algumas coisas relacionadas a esta comunhão, a esta união. Olha o que diz aqui. Em Salmo 133, versículo 1 ao versículo 3, fala de bênçãos, né? Que se houver união entre os irmãos, ali o Senhor, olha o termo, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Fala de bênção. João capítulo 13, versículo 34 e 35, fala de testemunho. A união entre os irmãos, o amor entre os irmãos. O que é que Jesus vai dizer? Jesus vai ensinar o seguinte, ele vai dizer assim, um novo mandamento vos dou. O que é que diz aqui? João capítulo 13, vai anotando aí, João capítulo 13, versículos 34 e 35, que nos diz o seguinte, o que é que diz aqui? Ó? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Testemunho. Quando a igreja, ela ama, quando há amor entre os irmãos, entre os membros da igreja, ela testemunha para o mundo que esta igreja é discípulo, é seguidor de Jesus Cristo. Todos conhecerão vocês pelo amor que vós tendes uns para com os outros. É um testemunho, a comunhão, o amor entre os irmãos testemunha que nós somos filhos de Deus, que nós somos igreja de Jesus Cristo. E a terceira é Amós, capítulo 3, versículo 3, né, que eu falo a questão da comunhão. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E encerrando, terminando, a capa de Elias. Ele deixou sua capa cair quando foi levado ao céu. Essa capa foi a herança que o profeta deixou para seu servo Eliseu. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 13. Ela legitimou o ministério dele publicamente, ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 14. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Quer dizer, que o ministério de Eliseu, ele foi confirmado através dos profetas, dos filhos dos profetas. E aquela capa de Elias que ele deixou cair ao subir,
ela foi usada por Eliseu para dividir novamente as águas do Rio Jordão, e ele passou ao pé enxuto, e isso confirmou para os filhos dos profetas que Eliseu era o sucessor do profeta Elias. A conclusão diz o seguinte, irmãos: o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Aqui nós encerramos a nossa aula, muito maravilhosa, né? Maravilha mesmo, que aula maravilhosa. Foi essa aula número 6. A nossa próxima lição é a lição número 7, e vai falar sobre o ministério de Eliseu, hein? Ô, glória! Vai falar sobre o ministério de Eliseu. Temos muitas coisas a aprendermos com o ministério do profeta Eliseu. Muitas coisas. Na próxima lição, se Deus assim nos permitir, no próximo sábado, estaremos aqui mais uma vez, com mais uma live, aqui com esse irmão que vos fala, o José Elmodan, aqui do campo de Messejana, Assembleia de Deus do campo de Messejana, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado, e estamos aqui devagarinho. Sei que estou aprendendo, eu estou aqui desarnando, né, porque para mim é novidade, eu estou há pouco tempo que faço essas lives, mas eu estou gostando. Estou gostando. Sei que não é fácil, né? Não é como uma sala de aula, irmãos. Não é como uma sala de aula. Eu me sinto muito mais à vontade numa sala de aula. Porque existe ali a questão da troca de calor, né? Da troca de calor com os irmãos. E também da questão como é que eu posso dizer, meu Jesus, aqui, da participação da igreja, dos irmãos. Isso ajuda a gente a lecionar. Isso é muito importante. Eu me sinto muito melhor, muito bem na sala de aula. Mas eu estou começando a gostar de fazer essas lives. Eu peço aos irmãos, às irmãs, que orem por nós. Apreende a Deus em oração. Peça aí pelo irmão José Modan. Me joga aí nos pés do Senhor Jesus. E eu lhe serei muito grato, tá bom? Me faça isso, eu agradeço a oportunidade. Uma ótima noite para todos, um ótimo domingo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, né? Que a presença de Deus seja abundante na vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Amém.